Olá, chegando com mais um Sala de Entrevistas para você. Obrigado por abrir espaço na sua casa para nos receber. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que mexe com muita gente. Você sabe vivenciar o luto? Você sabe o que é vivenciar o luto? Há pouco tempo agora nós vivemos, presenciamos uma família inteira de luto através do mundo, que foi a família real, com a morte da Rainha Elizabeth II e cheia de protocolos. Mas na nossa vida, no dia a dia, esses protocolos podem ser burocracias, podem ser momentos que a gente quer ficar introvertido, quietinho num canto, ou então extravasar das diversas maneiras. O luto infantil também é importante falar. Então, sobre isso, a gente recebe hoje com muito carinho, eu estou muito feliz de recebê-lo aqui, o Fábio Cadorim, ele que é psicólogo, jornalista também, nosso colega de muito tempo e agora está nessa especialidade tão bonita que é a psicologia. Obrigada pela presença. Obrigado, Michele. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui nesse seu programa falando desse tema que você bem destacou, tão importante, né? O luto, ele vem ganhando percepção, Eu digo isso porque antigamente, morreu, enterrou, passou, mas ele sempre teve protocolos, nas mais diversas sociedades, tipos de sociedades, para ser vivenciado. Por que é importante realmente, Fábio? Sem dúvida. O luto é um momento que toda pessoa vai passar em algum momento da vida, porque a gente vive cercado de pessoas, nenhum ser humano vive sozinho, e as pessoas têm um ciclo de vida. Chega um momento em que elas se despedem, que elas morrem. Então todo mundo vai enfrentar momentos de perdas de pessoas. E essa perda, obviamente, ela é vivenciada por cada pessoa de maneira absolutamente singular. Vai depender da relação que essa pessoa tinha com quem faleceu, depende da estrutura psíquica, emocional dessa pessoa que ficou, de toda uma série de circunstâncias. Então a gente não pode definir o luto como algo único e igual para todas as pessoas. Agora, o que é importante nesse assunto? Que as pessoas possam vivenciar o luto. Porque o luto em si, ele não é um problema, porque muitas pessoas associam o luto a uma patologia, a estar sofrendo demais, Não, o luto é um processo necessário, que a gente entende que é um processo de elaboração psíquica de uma perda. Nem sempre esse luto pode estar associado a uma morte, por exemplo, porque na vida a gente vive pequenos lutos, Ou seja, pequenas perdas. Vou te dar um exemplo. Ser mãe, eu imagino que seja algo maravilhoso para a maioria das mulheres. Mas, ao mesmo tempo em que você entra numa fase de vida nova, muito boa, você também tem uma série de pequenos lutos do seu antigo corpo, do seu antigo estilo de vida. Então, essas transformações na vida exigem um processo de elaboração. Então, o luto é isso, esse processo de elaboração psíquica para encarar uma nova fase de vida com algumas perdas. Como você disse, a gente está muito relacionado o luto à perda pessoal das pessoas. Mas existe aquela pessoa que por anos trabalhou numa empresa, é demitida e vive uma fase de luto, Exatamente, é nesse sentido, as perdas, Porque a gente tem várias atividades na vida. Nós temos relações profissionais, relações amorosas, relações familiares e, eventualmente, essas relações se rompem. O caso mais drástico, como a gente viu, é a perda da vida, porque aí realmente não há uma saída possível a não ser uma elaboração. A perda de um emprego, por exemplo, você pode passar por aquele momento de luto, mas se reencontrar numa nova atividade, num novo emprego. Diferente quando você perde uma pessoa, aquela pessoa vai e não volta. Então você precisa sim elaborar, e por isso que talvez essa perda da morte ela é mais difícil porque realmente ela não tem volta, Então o que você precisa fazer é elaborar aquela perda e encontrar um novo sentido de vida, apesar da ausência definitiva e permanente da pessoa que se foi. Uma vez, eu ouvi muito tempo atrás que o luto ele começa a ser sentido realmente depois de 3 meses. Se depois de 3 meses você não absorveu aquilo ali, continuar martelando ou vem uma queda maior, uma depressão, um princípio de depressão, é onde se preocupa. É isso mesmo? Tem algum período predeterminado de análise desse luto, Fábio? Olha, a gente tem diferentes perspectivas, uma psicológica, uma mais psiquiátrica, Eu vou pegar um pouco da psiquiátrica, A psiquiátrica, que existem muitos estudos sobre isso, ela entende que
a pessoa começa a ter uma espécie de patologia, ou seja, quando o luto ultrapassa aquela característica que a gente entende como normal, como que as pessoas normalmente vão passar, quando passa por uma doença, como uma depressão, por exemplo. Então, eu vou te dar um exemplo. Você sofrer por alguns meses ou algumas semanas por essa pessoa que se foi, sentir saudade, sentir tristeza, mas tudo isso está associado àquela pessoa que se foi, a gente entende que isso seja, entre aspas, normal, porque é difícil falar em normalidade, anormalidade nesse sentido. Agora, quando tudo na sua vida perde o sentido, então o trabalho perde o sentido, quando qualquer outra atividade perde o sentido, você tem outros tipos de sintomas, ou insônia, ou dormir demais, altera a sua alimentação, altera a sua rotina como um todo, e essa alteração não está necessariamente ligada àquela perda, diretamente ligada àquela perda, aí a gente pode entender como talvez sendo patológico, talvez sendo um início de depressão. Você falou em 3 meses, a gente não fala muito diretamente em dias, semanas ou meses, porque varia muito. Tem pessoas que conseguem elaborar isso em dias, tem pessoas que levam meses e tem pessoas que levam anos. Então a gente não fala muito em dias, o que a gente costuma falar é nesse sentido assim, é um sofrimento que já extrapolou aquela vida que se foi, está sendo prorrogado, né, estendido para todas as áreas da vida, a pessoa não consegue mais funcionar direito, aí sim é importante prestar atenção e buscar ajuda especializada. Até porque, né, como eu disse ali no começo, a gente tem burocracias no período da morte, principalmente os mais velhos, vamos dizer assim, um filho que acaba perdendo a mãe ali com mais idade, tá? Tem a questão documental, a questão de até desvaziar o guarda-roupa, né, da pessoa que se foi. Tudo isso faz parte desse processo. E talvez o cair a ficha, como nós mais velhos dizemos, acaba sendo aquele momento onde se vive o luto? Também, é porque o luto ele pode ser considerado em algumas fases. Tá. Existem até alguns estudos aí, principalmente desde o início da década de 70, que eles falam em 5 fases do luto. Né? Ah, tem 5 fases. Necessariamente, não existe assim uma regra. Primeiro você vai passar por essa, depois por essa. Algumas pessoas passam de modo separado, outras passam de modo junto, aí depende muito, né? Mas falam, por exemplo, da primeira fase, que é da negação. Então, é como se você não aceitasse ou não quisesse saber, é uma fase em que você fica um pouco até entorpecido, que é, de certa forma, uma defesa psíquica, para você não se deparar com aquele choque da perda, com aquele choque da morte. Um segundo momento já seria um pouco mais de raiva, né? Porque é aquele inconformismo com aquela morte. Então, em muitas pessoas aparece uma espécie de raiva da pessoa, raiva de si mesmo porque talvez não fez o que gostaria de ter feito com aquela pessoa, raiva do mundo que te fez perder aquela pessoa, às vezes da doença, do motivo que tenha sido. Depois desse momento de raiva, tem uma fase que eles chamam de barganha, que é como se começasse aí uma negociação e tentar entender a perda, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, buscar uma espécie de saída meio que milagrosa para esse momento de sofrimento. É uma fase já encaminhando para uma aceitação maior. A 4ª fase seria a fase da depressão, não depressão doença, mas de estar mais deprimido, mas já caminhando para uma aceitação, porque primeiro a pessoa negou, ficou com raiva, tinha esperança, essa fase já é uma fase que não tem muito o que fazer, então ela deprime. E por fim a fase da aceitação, né? Que daí a pessoa realmente entende que não tem mais muito o que fazer, que a vida precisa continuar, então ela acaba aceitando e aos poucos saindo disso. Mas repito, não há uma cronologia, vai ficar tantos dias ou tantas semanas nessa, e não necessariamente vai passar uma por vez. Depende de cada pessoa, é uma experiência extremamente individual. Mas essas são as fases mais comuns que se fala. Né? Quando a gente tem alguém já... A gente está tendo, né, muita gente com doenças muito sérias, como câncer, que não tem... Talvez a pessoa passe pelo tratamento e não tenha cura, outras patologias, né? Eu digo câncer que talvez seja o mais sentencioso, né? Quando a pessoa recebe o diagnóstico, a primeira coisa que ela pergunta é quanto tempo de vida que eu tenho, né? Mesmo que seja um câncer curável, enfim, mas é a primeira coisa, e a família vive aquele luto com a pessoa estando viva. Existe uma preparação para lidar com isso, Fábio?
Olha, esse é um exemplo interessante que você traz, porque essas fases que eu citei há pouco do luto, mais associadas à morte, elas funcionam praticamente da mesma forma quando é um caso de doença, né? Primeiro você nega, você fica com raiva daquela situação, você acredita talvez numa cura possível e depois você deprime e aceita. Então, basicamente, é a mesma forma. Agora, se a pessoa consegue vivenciar bem esse processo, no momento da despedida, se realmente a morte acontecer, de certa forma esse luto já foi elaborado. Então, muitas pessoas conseguem sair mais facilmente desse momento da perda, justamente porque ao acompanhar todo esse processo e inclusive ver o sofrimento que muitas vezes acontece no final, na fase terminal da doença, né, você percebe que a pessoa aí está tão debilitada, sofrendo tanto, que o desfecho não se torna assim tão trágico, porque parece que a pessoa vai pelo menos deixar de sofrer, vai descansar, enfim. Né? Cada pessoa entende esse processo de maneira particular, mas sim, a pessoa consegue elaborar ao longo desse período antes da morte. É claro que a gente está falando de uma forma genérica, né? Cada um vai viver da sua forma. A gente depois no outro bloco vai falar das crianças também, porque a gente teve a pandemia agora. E a questão da morte trágica, aquela por acidente, num assalto, enfim, essa traz mais impactos nesse desenvolvimento do luto, Fábio? Normalmente sim, porque alguns fatores, primeiro que é inesperado, então você não tem nenhum tipo de preparação prévia, diferente de uma doença, por exemplo. Então quando se trata de uma fatalidade, é mais comum que a pessoa tenha um sofrimento maior. Por quê? Porque ela não tem tempo, muitas vezes, de dizer o que ela gostaria de dizer para a pessoa, porque numa doença, por exemplo, né, é muito comum vocês, eu não disse que eu amava, eu não disse que a importância que essa pessoa tinha na minha vida. Então, num processo de doença, a pessoa às vezes consegue, né, ao longo do tempo, manifestar tudo isso. Quando a perda é trágica, é abrupta dessa forma, muitas vezes, ou na maioria das vezes, isso não é possível. E aí vem a culpa, e aí vem a raiva da situação. Você falou de um assalto, por exemplo, né? Um latrocínio, imagino. Então, aí a raiva é maior ainda, essa culpa acaba sendo maior. Então, muitas vezes, esse tipo de despedida, de luto, é um processo, sim, mais difícil, que algumas pessoas precisam de uma atenção maior. E o mais importante, em quaisquer casos, poder falar sobre isso. Porque muitas vezes a pessoa se isola por conta dessa situação e não fala. Não põe para fora nem as emoções, nem os pensamentos, nem os sentimentos. E isso, em vez de ajudar, prejudica muito a pessoa. Então a gente precisa estar atento também àquela pessoa que se isola. Então, tá certo. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta falando mais sobre esse assunto que é super interessante e é importante também você ficar atento na sua família, caso você esteja passando por uma situação dessa, para poder ajudar e já já a gente vai aprofundar mais um pouquinho o tema. A gente volta já. Voltando então com o nosso Sala de Entrevistas, hoje recebendo o psicólogo Fábio Cadorim, falando sobre luto. Isso mesmo, a gente já falou de algumas fases, de algumas sensações que as pessoas acabam sentindo nesse momento, que às vezes pode ser esperado devido a alguma doença, idade avançada, ou então inesperado devido aí às situações da vida. Mas, Fábio, uma coisa que me chama muito a atenção também nesse processo de luto é a questão das crianças. Como lidar com as crianças e saber que elas passam, os mais velhinhos ali depois dos 6, 7 anos, talvez eles tenham alguma forma de se expressar melhor, mas os mais novinhos, como lidar com essa situação e perceber que tem alguma coisa diferente ali nesse processo com a criança? Com a criança é mais delicado, né? Porque ela não tem muito noção nem do que seja a própria morte, né? Porque ela ainda está elaborando a sua experiência de vida, então ela não sabe nem bem o que é a vida, muito menos o que é a morte. Então, nesses casos, realmente é mais delicado. Bom, como perceber se tem algo muito diferente ou preocupante? Comportamento da criança, né? Porque muitas vezes ela não tem condições de elaborar e nem de falar a respeito.
Então você vai perceber se ela está muito triste, né, muito além daquilo que seria esperado, se ela está muito quieta, se ela está muito isolada, se ela está muito chorosa ou muito irritada, demonstrando muita raiva. São comportamentos que a gente pode notar que indicam que algo não vai bem. Porque ter esse tipo de comportamento, eventualmente, é esperado de qualquer ser humano, inclusive de uma criança. Agora, quando isso se prolonga, aí não, a gente precisa prestar atenção. Agora você pergunta o que fazer. Bom, é muito delicado. O importante é você permitir que a criança se expresse. Então, se é uma criança um pouquinho maior, que consegue conversar, que consegue elaborar um pouco dos pensamentos, então puxar o assunto de maneira delicada, cuidadosa, respeitosa, mas fazer com que ela possa falar a respeito. Porque quando ela consegue trocar informações, que ela consegue expressar o que ela está sentindo, isso também ajuda a elaborar. No caso de crianças menores, em que é difícil você manter um diálogo, porque ela não tem condições, nem linguagem suficiente para isso, talvez de uma maneira mais lúdica, por meio da brincadeira, por meio do desenho, né? Você pode sugerir que ela desenhe, conversar com ela a respeito disso. Pode ser que aí surjam alguns elementos que te ajudem a introduzir esse assunto, ajudá-la a elaborar essa questão e, prolongando-se isso, especialistas, né? A gente sabe que a morte é traumática para qualquer pessoa e pode ser muito mais traumática para uma criança se ela não tiver condições de elaborar, porque todos nós precisamos passar pelo processo do luto, né? Ele é um processo que pode ser passado de maneira mais tranquila para algumas pessoas, menos para outra. Agora, para uma criança é sempre difícil, então a gente precisa prestar atenção e ajudá-la. Falando de criança, eu falo da gravidez. Um assunto que eu sempre bati muito na tecla é que as mulheres elas são ensinadas a terem um filho, né? A gerar, a gestação, aos cuidados, mas elas não são ensinadas a perder essa gestação. E a gente vê ao longo da vida o processo de pessoas que acabaram com suspeita de gravidez, foram lá fazer o exame, quando viram já estavam em processo de aborto, tiveram que fazer curetagem, enfim, outras que foram perdendo no meio da gestação. E essas mulheres elas acabam não tendo um acolhimento adequado, né? Muitas falam que entraram grávidas e saíram com um feto, né? Não saíram com uma criança, elas entraram com uma criança, mas saíram com um feto morto que não puderam nem ver nem ter nome. E esse processo de luto também é maquiado na sociedade, né, Fábio? Eu acho que chegam muitas mulheres para vocês, os psicólogos, nas conversas que vocês têm, com esse problema de um luto que fica enraizado nelas, porque elas não puderam externar, simplesmente a vida teve que tocar, seguir em frente. Talvez tiveram bebês arco-íris, como eles dizem hoje, que é uma gestação que deu certo, mas fica o pensamento daquela gestação que não deu também, né? Mais uma vez, é particular de cada mulher, de cada mãe, né? Muitas vezes, quando o aborto ele acontece de modo espontâneo e numa fase mais avançada, muitas vezes o próprio corpo ele tem um destino e é possível você fazer um ritual e elaborar isso. E muitas vezes, como você disse, é uma curetagem que você vai lá, faz o procedimento e não há nenhum tipo de contato possível. Em ambas as situações, o processo é permitir a elaboração desse luto, porque é uma perda. Lembra que nós falamos lá no começo? Ainda que não seja uma pessoa, né, que se formou, nasceu, com quem eu desenvolvi algum tipo de laço, mas já havia ali uma conexão, né? E, em qualquer caso, é uma perda, perdeu, né? Então, essa perda precisa ser elaborada. De que forma? Semelhante às demais, poder falar sobre isso, poder vivenciar aqueles sentimentos, aquela tristeza, eventualmente passar por todas aquelas fases, inclusive da raiva, né? Porque você tinha toda uma expectativa de vida, você construiu aí, né, uma ideia do que seria a sua vida com essa criança, de repente essa criança não desenvolve, a gravidez se interrompe e você se frustra. Então, muitas pessoas ficam com raiva, especialmente naqueles casos em que há sucessivas tentativas e que não vão adiante, né? Porque eu e não, né? Sempre se questiona-se isso, né? Por que eu? Por que comigo? Então, nem sempre é fácil elaborar isso. Então, é importante que a pessoa possa se expressar,
por meio de palavras, por meio da acolhida. Então, em vez de julgar também, né, porque é muito comum, não, mas isso aí não é nada, isso aí daqui a pouco passa. Não é assim. A pessoa precisa poder elaborar. Se vai passar, em quanto tempo vai passar, quem determina é a pessoa. O que não pode é a pessoa não ter condições de poder conversar a respeito, expressar os seus sentimentos, expressar a sua angústia, seu medo, seus receios. Né? Então, isso é o que a gente sempre diz, assim, a pessoa precisa vivenciar o luto. E a gente está falando do luto, mas a gente não pode deixar de falar também das campanhas que vocês da psicologia fazem durante o ano. Tem o Setembro Amarelo, claro que aonde os municípios, as ações acontecem mais fervorosamente, mas o ano inteiro é ano de prevenção, é momento de prevenção e de falar também do suicídio, da tirada da vida, desse momento extremo, né, Fábio, que a pessoa chega, né? E, infelizmente os casos são mais comuns do que a gente imagina, né? As pessoas não têm ideia da quantidade. Isso é bom que seja assim, né? Até porque a gente sabe dos riscos de uma notícia de suicídio feita de qualquer forma, então a gente precisa cuidar. Agora, sim, o luto do suicídio muitas vezes é bem mais complicado, porque envolve-se aí, né, muitos sentimentos e controversos às vezes. Né? Raiva às vezes de si por não ter talvez estado mais atento àquela pessoa. Prestado atenção num detalhe, nos sinais, né? Às vezes culpa, muito comum também a culpa, eu poderia ter feito algo mais e não fiz. Às vezes até raiva da própria situação, às vezes da própria pessoa que tomou aquela atitude e ao mesmo tempo em que você lamenta a perda, você fica com raiva do motivo pelo qual ela fez aquilo, então é muito complicado. Né? Então a prevenção é sempre o melhor caminho. E por que a gente fala de prevenção? Sabemos por estatística, por pesquisas, por estudos, que praticamente 100% dos casos de pessoas que chegam a tirar a própria vida tem aí um histórico de transtorno mental, especialmente depressão e transtorno bipolar, são os mais comuns. Existem outros casos também, mas depressão e transtorno bipolar. Por que a gente fala que é importante prevenir? Porque os transtornos são tratáveis. Então, se você trata o transtorno, você consequentemente evita suicídios. E muitas vezes as pessoas não se tratam pelos antiquíssimos tabus, preconceitos em torno da saúde mental. E é isso que a gente precisa romper. Até hoje, né? Até eu quero fazer hoje. terapia, eu vou no psicólogo, tá louco? É sempre puxando pelo lado pejorativo, né? Sempre, né? Os mitos, os tabus, às vezes até dos mais comuns, do tipo, eu não vou para um psiquiatra porque eu não estou afim de ficar tomando remédio pelo resto da vida. Como se tomar medicamento psiquiátrico fosse necessariamente um problema e fosse para o resto da vida. Tratamentos bem feitos, na maioria das vezes, salvo nos casos crônicos, tem início, meio e fim. Claro que o tratamento costuma ser um pouquinho demorado, porque precisa ter todo um processo, então no mínimo a gente estima em torno de 6 meses, E não é só tomar o remédio, tem tudo em volta, né? Exatamente, até alguns hábitos de vida saudáveis, né, de praticar atividade física, de dormir bem, de se alimentar bem, ter boas relações, tudo isso ajuda na saúde mental, ajuda a evitar os transtornos, mas no caso de o transtorno existir, precisa sim fazer esse tratamento, normalmente medicamentoso, né, farmacológico, com o psiquiatra e preferencialmente com acompanhamento psicológico. Por quê? Porque na maioria das vezes o tratamento farmacológico ele vai tratar o sintoma, mas não trata a causa. A não ser que seja uma causa orgânica, né, quando a gente fala principalmente alterações do cérebro, alguma alteração orgânica. Mas na maioria das vezes a causa ela tem um fundo psicológico. Então, quando você faz esse tratamento farmacológico combinado com acompanhamento psicológico, as chances de recuperação, ou se não se fala em recuperação nos casos crônicos, mas pelo menos de amenizar muito os sintomas e fazer com que a pessoa tenha uma vida melhor, isso com certeza é possível. E assim a gente diminui drasticamente o número de suicídios. E é claro, né, que aí você fazendo esse acompanhamento, esse tratamento, você também salva muita parte da família, né? Porque uma pessoa que tira a vida, ela não tira só de si, ela pode tirar da mãe, do pai, porque acaba perdendo a estrutura, né? Sim, e as pesquisas falam assim muito enfaticamente, a cada suicídio você afeta diretamente por longo prazo pelo menos a vida de outras 6 pessoas.
né? E aí tem toda uma discussão e toda uma consequência que vai muito além daquela morte em si. Porque são 6 vidas que passam a ser altamente, eu não diria prejudicadas, mas transformadas de uma maneira negativa, que muitas vezes, então, surgem aí ou desencadeiam transtornos psíquicos, ou às vezes, se é uma família que já tinha algum transtorno, agravamento do quadro. E a gente sabe, por dados até da Organização Mundial de Saúde, que os transtornos psiquiátricos, em especial a depressão, provocam um enorme prejuízo social, inclusive, né, social, econômico, porque pessoas muito adoentadas, elas não são capazes de participar ativamente da vida em sociedade, nem de trabalhar. Então, a gente precisa cuidar disso. Por isso que cuidar da saúde mental, a gente precisa colocar na pauta sem preconceito, sem tabu. Porque em quaisquer desses casos, se você trata com antecedência, se você permite que as pessoas falem do seu sofrimento, da sua angústia, você vai evitar tanto o transtorno ou minimizar o impacto do transtorno e também os casos de pessoas que tiram a própria vida. E deixa eu só voltar um pouquinho no luto, e eu não posso esquecer de perguntar, foi até uma das nossas telespectadoras que tinha me mandado essa pergunta e me sugeriu o tema, que é o seguinte: quando uma pessoa falece, aí tem a criança, leva ou não leva? Porque antigamente, tem que levar para ver a pessoa lá no caixão, para ver que morreu. Ou então, não leva porque vai traumatizar. Outro dia abriu também uma discussão dessa em algumas rodas de Instagram, ali, de redes sociais, e muita gente relatando que quando eu era pequena levaram e eu fiquei com aquilo ali na cabeça o resto da vida, nunca mais fui num velório. Enfim, o que faz com essa criança? A gente não tem uma resposta. Não tem receita de bolo. Não tem por quê? Porque a gente não conhece que criança é essa, que experiência essa criança teve com essa pessoa que faleceu, eventualmente pais, cuidadores, avós, se morava perto, se não morava, se a relação era próxima, se não era. Então eu não posso dizer, leva ou não leva, porque as relações, as vivências são extremamente individuais. O que a gente precisa saber é que uma criança ela tem menos condições de elaborar aquele momento. Então pode ser de fato um momento muito pesado para uma criança, porque na maioria das vezes, principalmente se você está se referindo ali ao velório, ao enterro, você vai ter ali pessoas enlutadas, chorando muito, né? Eventualmente pessoas desesperadas, e para uma criança isso não me parece ser muito favorável. Agora, é isso, depende da idade da criança, né? O crédulo também, a situação da vida, né? Porque cada um tem um jeito de tratar, né? Assim, eu não vejo como a melhor alternativa expor a criança a um momento tão dramático. Isso não significa que você não possa levar, talvez fazê-la participar daquele momento de maneira mais indireta, talvez, um pouco mais distante. Mas eu acho que a criança ela precisa ser preservada de momentos extremos que ela não vai ter condições de elaborar. Então, nesse sentido, talvez valha, inclusive, nem levá-la. Mas, como eu te disse, não há receita. É muito difícil afirmar isso, né? O importante é preservar essa criança da melhor forma possível. Isso não significa enganá-la, não significa dizer que a morte não ocorreu. Claro que você vai dizer de uma maneira suave, delicada, que ela possa minimamente compreender, porque se para um adulto é difícil entender, imagina o que é para uma criança. Né? Viajar, vai voltar, essas coisas aí. E outra coisa que eu acho que é importante a gente dizer é que preparar a criança para a morte de maneira geral pode ser importante. Por exemplo, com um animalzinho de estimação que morre, com uma plantinha que morre, explicar sobre a vida, sobre o ciclo da vida, né? Porque com isso a criança aos pouquinhos vai entendendo de que a vida é finita, e que uma hora ou outra também as pessoas se vão. Então isso também pode ajudar, mas com muito cuidado, com muita delicadeza. E se precisar, procurar ajuda profissional. Com certeza, procurar ajuda profissional sempre que necessário, especialmente naqueles casos de comportamentos que alteram demais o comportamento da criança, né? Então, tá certo. Fábio, obrigada pela presença, foi bem esclarecedora. Acho que o pessoal em casa vai aproveitar, vai observar, vai absorver bem as informações, porque são processos, como você disse, que cada um vai passar da sua maneira, mas é bom a gente ter conhecimento que essas maneiras não têm receita de bolo e que às vezes
algo pode estar ali destonando e nem sempre a gente está prestando atenção. Então, olhar com mais carinho, né? Exatamente, exatamente. Principalmente nesse momento pós-pandemia em que muitas vidas foram perdidas, né? Então, prestar atenção, nós na família, professores nas escolas, nas igrejas, que as pessoas possam falar. O importante é assim, vamos falar sobre isso, sobre suicídio, sobre luto, sobre saúde mental, temas que impactam todas as pessoas. Isso não tem que ter preconceito de jeito nenhum. De modo algum. Tratado com cuidado, mas sem preconceitos. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade. Então, gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas para você. Lembrando, né, se você pegou essa entrevista pela metade ou quer ver de novo, quer compartilhar, fica super à vontade no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Você vai ter ela na íntegra, vai poder ver quantas vezes quiser e também compartilhar esse tema que é tão importante para todas as famílias e para todo mundo. Um grande abraço. Também siga a gente nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. Lembrando também que o Dr. Fábio tem o Instagram dele, passou aqui durante o nosso programa, @Fábio Cadorim. Você pode seguir ele lá, também tem algumas dicas importantes para você seguir e aplicar na sua vida e na sua família. Até o próximo Sala!